não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Esse deve ser o seu grande esforço, pelo menos no começo da sua carreira. Quer dizer, você acalmar a sua mente e deixar que os outros falem. Deixar que o livro que você está lendo fale, que a pessoa que está lhe tentando explicar alguma coisa fale. Deixar que as percepções falem, deixar que a realidade fale. Esse é o grande trabalho. Aí você vai preencher de conteúdo o seu pensamento. É o negócio do Leibniz das figurinhas. Quer dizer, durante bastante tempo você vai se ocupar somente de ver as figurinhas. Você não vai julgá-las, você não vai analisá-las, você vai simplesmente guardar na memória. Entendeu? Mais tarde você fará o trabalho analítico. Então, nós podemos comparar esses dois momentos, vamos dizer, a ingestão de alimentos e a ingestão e digestão. Se não houve ingestão, você vai fazer digestão do quê? Então, essa mania de ser intelectual que as pessoas têm hoje, quer dizer que elas imaginam que elas têm que pensar muito. Tá certo? Então, o que elas acabam fazendo? Acabam digerindo uma coisa que elas não ingeriram. Então, se comem a si mesmas. Tá, né? Recebi também uma carta muito interessante da Luciana Mato de Curitiba, onde ela, se referindo à aula que eu dei sobre o negócio da imaginação, ela diz o seguinte, ela diz que sem este exercício de imaginação, sem esta posse dos nossos poderes imaginários, não é possível sequer uma consciência autobiográfica. Tá certo? E este vamos dizer, é um ponto extremamente importante, porque eu digo, aonde que a nossa vida, aonde que o conhecimento que nós temos da nossa própria vida adquire unidade para nós, aonde se, vamos dizer, esses vários dados que nós temos compõem uma figura, compõem um personagem e nos apresenta esse personagem para nós, é só na imaginação, evidentemente. A memória por si não pode fazer isso. Quer dizer, além da memória, tem que haver, vamos dizer, um esforço de juntar as várias partes. Então, sem imaginação, a pessoa não pode sequer se conhecer biograficamente. Ela não sabe quem ela é. Tá certo? E esse, eu acho que é o grande problema. Você vê que há 30 anos, pelo menos, eu escuto pessoas me contarem as suas vidas. Eu conheço a vida de muita gente, não só por biografias que eu li, mas por narrativas que eu ouvi, que as pessoas me contaram, tá certo? Às vezes buscando uma orientação, um conselho, coisa assim. E uma das coisas que mais me impressionaram nessa experiência foi como as pessoas sofrem mudanças ao longo das suas vidas que elas mesmas não percebem. Ou seja, por exemplo, uma mudança de opinião. Se ele pensava isso, pensa aquilo, passa a pensar aquilo, e ele não tem consciência da mutação que sofreu e muito menos do porquê que aquilo mudou. Ou seja, não tem consciência das influências recebidas, não tem consciência do impacto que as experiências tiveram, tá certo? E, sobretudo, não tem consciência quando é manipulado de fora.
Tá certo? Então, não podem realmente contar a sua vida. Né? Veja, o próprio apego que nós temos à nossa autoimagem acaba sendo uma coisa letal para a consciência autobiográfica, porque você quer conservar aquela autoimagem intacta, então você a mantém quando ela já não corresponde mais à realidade, e você então se esqueceu de quem você é, você está falando de um personagem imaginário. Por exemplo, também o amor que nós temos à integridade da nossa pessoa faz com que a gente rejeite, sinta como um insulto a ideia de que nós fomos influenciados, de que algo de fora mexeu conosco profundamente, talvez em estratos inconscientes. Então nós gostamos de atribuir essas mudanças a nós mesmos, como se nós fôssemos os autores de tudo. Resultado, nós acabamos não tendo uma visão real de quem nós somos, de quais influências que sofremos. E se você não tem uma ideia exata das suas fraquezas, você também não tem ideia exata dos seus poderes. Se você não sabe quais são os seus pontos vulneráveis, onde você pode ser facilmente atingido, manipulado, enganado, etc, etc. Então, como é que você vai adquirir um domínio de si? Então as pessoas se apegam a uma autodefesa orgulhosa da própria imagem, que as torna ainda mais fracas e vulneráveis. Tá certo? Então, desde o início, eu sugiro que vocês se abram para este conhecimento. Perceber aonde foram, vamos dizer, sutilmente influenciados. Tá certo? E muitas vezes quando se fala em influência, a pessoa pensa em influência positiva, quer dizer, uma imagem, uma ideia que se impôs a você, de certa hora. É claro que as maiores e mais decisivas influências que você recebe não são desse tipo. Não são, como se diz, uma propaganda positiva de alguma coisa. Não. A influência decisiva é feita por supressão de dados. São os dados faltantes, vamos dizer, aqueles que jamais entrando em consideração, né, saem completamente do seu panorama, e a ausência deles determina o curso que o seu pensamento vai seguir. Então, ninguém pode entender a situação existencial de hoje em dia se não levar em conta, dizer, esse fenômeno da mídia, da comunicação de massa que nos influencia 24 horas por dia. Tá certo? Ninguém está imune a isso aí. Você pega o maior sábio do universo, né? Ele não vai estar imune a esta coisa. É impossível. A imunidade é impossível. Tá certo? Então, nós estamos permanentemente dentro de um meio linguístico, um meio desses símbolos, palavras, termos, circulam o tempo todo, entram pelo nosso ouvido sem que você os tenha chamado, tá certo? E todo o repertório do que nós pensamos vem daí. Você só tem, vamos dizer, 4 fontes. Você tem a educação familiar que você recebeu, quer dizer, todas as palavras que você aprendeu com seu pai, com sua mãe. Depois você tem a influência, vamos dizer, da família. Depois você tem a influência da cultura de massa e depois você tem a influência da alta cultura. Só tem essas 4 fontes, não há mais outras de onde você receber, onde você aprender palavras. Onde você aprendeu as palavras que você usa? Basta você pensar isso aqui, é? Foi você que as inventou? São criação sua? Não, todas vieram de fora, absolutamente todas. E estas palavras são os instrumentos que você tem para se expressar até mesmo naquilo que você tem de mais íntimo. Né? Veja, para você conversar com uma pessoa com a qual você tem intimidade, você usa as mesmas palavras que você aprendeu com os outros. Se você vai num consultório de psicoterapia, você quer contar seus problemas para o psicoterapeuta, você vai contar isso com os instrumentos que você recebeu da cultura. Né? Se você está num quarto fechado com a mulher dos seus sonhos e você quer mostrar os seus sentimentos para ela, você vai dizer com as mesmas palavras que todo mundo tem. Então, nós nunca estamos isolados desse meio cultural, em nenhum momento. E, mais ainda, sem esse constante fluxo de símbolos e palavras em torno de nós
nós jamais poderíamos ter nos personalizado ao ponto de podermos falar com alguma consciência de causa a palavra eu. Quer dizer, o seu eu, a sua verdadeira, vamos dizer, identidade, não é uma coisa que está dentro de você, isolada desse meio cultural, mas ao contrário, ela também faz parte da cultura. É dentro da cultura e dentro desse diálogo cultural que você adquire uma personalidade. Portanto, vamos acabar já com essa ilusão, né, de isolamento. Tá certo? Mas é claro que cada um de nós tem uma personalidade efetiva, essa personalidade tem uma forma, essa forma é mais ou menos descritível, ela é relatável e ela é reconhecível por outras pessoas. Então essa individualidade ela não é um engano, ela não é em si mesma uma ilusão. Tá certo? Mas nós temos muitas ilusões a respeito dela. Ou seja, aquilo que nós pensamos a respeito da nossa individualidade pode ser falso. Tá certo? E aquilo onde nós acreditamos estar expressando a nossa mais autêntica individualidade também pode ser falso. Na medida em que seja justamente o apego a uma autoimagem, né, que já não corresponde aos fatos, que já não corresponde ao seu estado atual. Tá certo? Então, esse trabalho todo da imaginação, ele é uma condição indispensável para o estudo da filosofia, por quê? O homem de mentira não pode conhecer a verdade. Quer dizer, se a sua personalidade está construída em base de falsidade, na base de falsidades, de ilusões, de enganos, etc., etc., a sua busca da verdade é tempo perdido. Vai ser tudo fingimento. Ora, acontece que o fingimento ele se incorporou de tal modo à cultura moderna que nenhum de nós pode escapar dele. Essa observação que diz que a Luciane me envia, que sem esse trabalho da imaginação nós não podemos sequer ter uma consciência autobiográfica. Tá certo? Isso aí me lembrou, quando eu li essa carta, eu lembrei daquilo que dizia o Giordano Bruno, que dizia que se vocês insistirem nesse negócio de materialismo, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. Vamos ver um pouquinho como é que funciona mesmo este negócio da imaginação. Você tome qualquer percepção sensível que você tenha. Por exemplo, você está... Agora estou aqui, olho pela janela, vejo uns carros, vejo uma árvore, etc, etc. Tudo o que eu vejo necessariamente por um lado só, que é o lado onde eu estou. Eu não estou vendo o outro lado. Ora, tudo tem um outro lado. Até uma folha de papel tem um outro lado. Tá certo? E a gente nunca vê o outro lado. E a gente sempre sabe que ele existe. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu só estou percebendo um lado e que o outro eu invento, eu crio na minha imaginação. No começo da filosofia moderna, as pessoas tiveram exatamente esta impressão. Quer dizer, os dados sensíveis só nos dão uma parte do que nós percebemos e o resto nós completamos com a nossa mente, com a nossa imaginação, etc, etc. Aos poucos eles foram vendo que a quantidade de informações sensíveis era mínima. E daí chegaram à conclusão de que a quase totalidade daquilo que nós pensamos que sabemos a respeito do mundo exterior é invenção nossa. Isso aí justifica então todo o idealismo moderno. Bom, o fato do qual o idealismo moderno parte, ele é muito importante, mas a conclusão que é tirada a partir daí, ou seja, de que o mundo não é propriamente percebido, mas é inventado, é criado pela nossa mente, é 100% errada. Como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte: eu noto que o meu olho, ele tem a capacidade da visão tridimensional, ou seja, ver as coisas em profundidade. E ver as coisas em profundidade, no entanto, cada objeto que eu pego, eu só vejo de maneira chapada, ou seja, eu vejo por um lado. De modo que a minha visão tem uma capacidade a mais
que os objetos presentes, de certo modo, não satisfazem. Então, embora eu só possa ver as coisas por um lado, o meu olhar, instintivamente, naturalmente, ultrapassa esse lado e vai para além. Embora exista a barreira, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo a Isabela só por um lado, mas por acaso eu imagino que ela é uma figura bidimensional e que é uma ilusão do meu entendimento? Não, eu sei que a presença corporal dela tem uma densidade, que tem uma tridimensionalidade. Eu sei disso por quê? Porque o meu olho tem essa capacidade de visão tridimensional. Tá certo? Portanto, é natural que o próprio olho complete a percepção de cada objeto, vamos dizer, como uma espécie de expectativa da sua tridimensionalidade. Ora, note bem, o meu olho tem tridimensionalidade, mas os objetos também têm tridimensionalidade independentemente do meu olho. Um cego pode perceber a tridimensionalidade através do tato. Não é isso? E nós sabemos necessariamente que os corpos só são corpos porque são tridimensionais. Senão seriam apenas figuras num plano. Não é isso? Então, veja, aí há uma maravilhosa coincidência, um maravilhoso ajuste entre uma capacidade perceptiva que eu tenho, que é a tridimensionalidade, e uma propriedade dos próprios objetos. Portanto, o olho, com capacidade de percepção tridimensional, está maravilhosamente ajustado à estrutura real dos corpos. Não é isso? Então, isso quer dizer que aquilo que o olho diretamente não pode perceber, porque o exercício dessa capacidade de percepção tridimensional é barrado pela própria presença, vamos dizer, do corpo opaco, que não pode ser atravessado. Então, isso é completado aonde? Na imaginação. Mas acontece que, eu disse, o olhar é tridimensional e o corpo é tridimensional. Mas, no exercício da percepção efetiva, essa tridimensionalidade não se cumpre inteiramente na esfera do puro olhar. Então, o olhar é completado pela imaginação. Mas ele é completado pela imaginação segundo as propriedades dos próprios objetos percebidos. Ou seja, nada foi inventado. Há apenas um ajuste da minha percepção à realidade do mundo percebido. Ora, e nós sabemos, vamos dizer, que essa tridimensionalidade ela estará presente em todos os corpos, porque ser um corpo é ter uma tridimensionalidade. Não é isso? E, portanto, isso se aplica a tudo aquilo que existe no mundo. Então, isto é, nós sabemos que, para além daquilo que o nosso olho enxerga, existem ainda presenças corporais tridimensionais. Não é isso? Em número ilimitado. E que não há intervalos nessa tridimensionalidade. Mesmo o que nós imaginamos como bidimensional, por exemplo, desenhado numa folha de papel, bom, você não vai dizer que a folha de papel é bidimensional. Ela tem uma espessura, porque o papel sem espessura não existiria. Então, mesmo o que nós imaginamos do bidimensional é tridimensional. Nós concebemos o bidimensional por abstração mental, só por abstração mental. Nós não podemos perceber nada bidimensional. Ou seja, a nossa percepção é forçosamente tridimensional. Por quê? Porque a realidade é tridimensional. E o que nós chamamos de bidimensional é apenas a separação, vamos dizer, de uma parte das propriedades do mundo real, que nós podemos conceber separadamente das outras partes, mas que não pode existir separadamente das outras partes. Então, eu estou dizendo isso para vocês verem a imensa adequação que existe entre a nossa imaginação e as propriedades do mundo real. A imaginação completa, de fato, a percepção, mas não completa de acordo com a sua própria inventividade e muito menos
não completa, simplesmente obedecendo à estrutura do nosso pensamento, da nossa percepção, mas obedecendo às propriedades reais que permitem a existência e presença dos corpos. Então, o nosso conhecimento da unidade do mundo está inteiramente na imaginação. Não é uma percepção sensível, vai muito além da percepção sensível. Mas ela corresponde justamente àquilo que preenche de realidade a percepção sensível. Se você pegar assim, bom, vamos isolar aqui, na nossa percepção, tudo aquilo que é elemento imaginário e vamos reduzir à pura estimulação sensível. E muito bem, nós sabemos que o olho humano ele só fixa um ponto de cada vez. É um e um único. Porque se você está vendo, vamos dizer, uma paisagem enormemente complexa, o foco do seu olho está somente num ponto. E o resto você está vendo de maneira difusa. Mas como esse ponto ele se desloca, tá certo? A unidade daquela paisagem aparece a você, mas não aparece de maneira sucessiva, não aparece aos poucos, aparece de maneira simultânea. Ora, o foco do olho se desloca no tempo. Um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Mas você está percebendo a paisagem como um todo. Pergunto eu, os elementos da paisagem, eles existem de maneira sucessiva ou eles estão todos lá ao mesmo tempo? Eles estão lá ao mesmo tempo. Então significa que o aporte imaginário que está completando o trabalho do seu olho, é ele que lhe dá o senso de realidade. Estão compreendendo? Isso aqui é absolutamente fundamental. Isso quer dizer que não existe. Na cultura de hoje está impregnada a ideia de que é a seguinte ideia. Nós existimos num mundo físico, composto de seres acessíveis aos sentidos, e tudo o mais é criação da nossa mente, individual ou coletiva, é criação cultural. Digo, Zé Mané, isso que você está chamando de mundo físico, acessível aos sentidos, isso jamais existiu. Se você somar todas as impressões sensíveis que você teve ao longo da sua vida, elas não compõem um mundo. Elas são nada. E você então viveria num mundo absolutamente subjetivo, composto apenas das suas sensações. Sensações, afinal de contas, são coisas que acontecem no seu corpo. Quando você percebe uma imagem, um som, um gosto, um toque, aonde aconteceu isso aí? Aconteceu no seu corpo. Não é isso? Se esta fosse a realidade, você viveria cercado num mundo inteiramente subjetivo, constituído apenas dos estímulos que o seu corpo recebe. Você jamais teria ideia de uma constituição objetiva do mundo. Nós chegamos à constituição objetiva do mundo através do quê? Da imaginação que completa a percepção. Então, longe de a realidade ser constituída das estimulações sensíveis, e o resto ser tudo criação subjetiva, humana, é ao contrário. A objetividade do mundo, a presença unitária do mundo, é percebida pela imaginação. E aquilo que nós chamamos de percepção sensível nunca existe separadamente. Nós só podemos falar de percepção sensível no sentido abstrativo. Porque toda e qualquer percepção sensível está sendo completada por imaginação e memória no mesmo momento. Não existe uma percepção isolada, percepção atomística. A concepção de percepção sensível, de sensação, é totalmente abstrativa. Não existem sensações. Só existem sensações como componentes da percepção total, a qual é constituída, sobretudo, de imaginação. Ou seja, a imaginação nos instala na realidade, usando vários elementos, alguns presentes, sensações recebidas, outros anteriores, depositados na memória, outros estruturados na sua imaginação imediatamente,
com esses dois elementos. Mas é isto que nos coloca no mundo real. Então, o mundo real é essa totalidade, tá certo? Do percebido, do imaginado, do antecipado, etc, etc. Porque tudo isso é percebido, imaginado, antecipado de acordo com as propriedades reais dos objetos. Agora, se nós abstrairmos tudo isso, sobra só as percepções sensíveis, eu digo, bom, as percepções sensíveis não constituem um mundo de maneira alguma. Constitui apenas o conjunto das alterações que o meu corpo sofreu. Ora, uma ameba tem sensações. Prova que se você cutuca a ameba, ela se mexe. Então, este mundo subjetivo existe até numa ameba. O que ela não tem é o quê? É a imaginação. Então, ela não chega a captar essa dimensão de realidade, ela capta apenas a dimensão do que o Xavier Zubiri chama de estimulidade, ou seja, aquilo que afetou o corpo dela. Então, essa é a mesma coisa que dizer, o mundo da ameba é constituído exclusivamente do corpo dela. O que é em volta é percebido apenas como alterações sofridas dentro do corpo dela. Então, para a ameba não existe mundo, meu filho. Existe somente ela, a subjetividade corporal dela. Se o mundo real fosse constituído apenas dos entes sensíveis, com as informações sensíveis que eles podem nos dar, nós viveríamos no mundo da ameba. Nós só perceberíamos nossas próprias alterações. Estão acompanhando isto? Se nós vivemos num mundo real, nós sabemos que os objetos têm propriedades, têm presença, que eles se articulam uns aos outros, que eles formam, vamos dizer, a unidade da presença do ser. Nós sabemos tudo isso por quê? Porque nós temos imaginação. Está entendendo? Então, a imaginação não é feita para tirar você do real, mas para instalar você no real, meu Deus do céu. Ora, há mais um outro motivo pelo qual a imaginação é tão importante para o conhecimento do real. Vamos supor que você vem caminhando por uma rua e você vê lá um cachorro deitado. O cachorro pode, quando ele vê você, ele pode abanar o rabo, ele pode não ligar para você, ele pode começar a latir, ele pode te atacar ou ele pode fugir. Agora, ele não vai sair voando. Ele não vai cumprimentar você em alemão. Tá certo? E tem uma série de coisas que ele não vai fazer. Ou seja, na hora que você percebe o cachorro, existe esse conjunto de expectativas quanto ao que ele pode fazer. E é este conjunto de possibilidades que faz com que ele seja um cachorro. Porque, por exemplo, se for um cachorro empalhado, não é um cachorro. Então você sabe que ele não vai fazer nada. Então, você sabe a diferença de você perceber um cachorro empalhado e perceber um cachorro. Por que você sabe que é um cachorro? Porque ele tem forma externa de cachorro? Figura de cachorro? Não, porque um cachorro empalhado também tem. Você percebe que ele é um cachorro, por quê? Porque ele tem as potências de um cachorro. Quer dizer, há um dinamismo dentro dele. E esse dinamismo mostra várias possibilidades de ação que ele pode realizar no instante seguinte. E você percebe isso imediatamente, é por isso que você sabe que é um cachorro. Então, isso quer dizer, o que nós chamamos de realidade jamais é constituída somente da presença estática dos corpos, mas é constituído de um sistema imenso de dinamismos e possibilidades que estão aí, latentes naquele momento mesmo, prontas a acontecer. No instante seguinte. Ora, se você fosse privado da percepção destas potências, você não entenderia nada do que está acontecendo em volta. Você estaria completamente fora da realidade. Então, através da imaginação,
você capta este conjunto, não ele inteiro, evidentemente, mas um conjunto imenso de possibilidades. Não é isso? Inclusive com relação ao seu próprio corpo. Como é que você percebe o seu próprio corpo? Como uma simples presença tridimensional agora, ou como potência, como por exemplo, eu posso fazer esse gesto. E se eu mandasse a minha mão se mexer e ela não se mexesse? Seria muito esquisito. Então, isso quer dizer que a percepção do mundo real é a percepção de um conjunto imenso de dinamismos e potências, e não a percepção simplesmente de corpos estáticos. Ou seja, amputado da dimensão do potencial ou do possível, o mundo real não é mais mundo real, é uma fantasmagoria estática que nunca existiu. Então você veja a profunda estupidez que existe em pensar que o mundo real nos é dado pela percepção sensível e o resto tudo que vem da imaginação é tudo irreal, criação nossa. Mas não, isso não é criação nossa, isso é o ajuste da nossa consciência à estrutura do mundo real. É pela minha antecipação do que o cachorro pode fazer que eu sei que ele é um cachorro. Se eu não conseguir antecipar nada, eu não posso distinguir um cachorro de um cachorro empalhado. Ou não posso distinguir o cachorro de um gato. Por exemplo, eu sei, vendo o cachorro ali deitado, eu sei com certeza absoluta que ele não vai miar. Nem fazer piu-piu. Nem conversar comigo em inglês, em português, em alemão. Eu sei que ele não vai fazer nada disso. Então, esta expectativa que eu tenho é só expectativa, é uma coisa que existe só na minha mente. Então, como existe só na minha mente? Porque eu digo que se eu não perceber este potencial no cachorro, eu não percebi o cachorro, eu digo, mas se o cachorro não tiver esse potencial, ele não será um cachorro. Então isso não está na minha mente, isso está nele. As possibilidades que eu percebo não estão em mim, estão nele. E é porque eu as percebo nele que eu sei que é um cachorro. E é porque ele possui essas possibilidades que ele é um cachorro. Então esta antecipação não está criando nada. Isso é percepção. Por que nós não podemos dizer que existe aqui a percepção sensível e em cima a imaginação que cria um monte de coisas? Por quê? Porque o momento presente, que pode ser percebido exclusivamente por sensação, não está separado do seu momento seguinte, que só existe como potencial. O potencial está presente nele. Vocês estão acompanhando isso aqui? Isso quer dizer que se eu fosse reduzido apenas aos meus 5 sentidos, eu não perceberia nada. Absolutamente nada. Nada. Ora, qual é o correlato objetivo das sensações? É a presença material. Ou seja, um mundo que fosse constituído de presenças materiais seria absolutamente irreal. Porque ele não teria o quê? O potencial. Do mesmo modo que se eu percebesse só com os sentidos e não tivesse antecipação, eu nada perceberia de real, as próprias coisas, se elas fossem desprovidas do seu potencial e tivessem apenas a sua presença corporal, elas não poderiam existir de maneira alguma. Elas seriam apenas conceitos. Então, aonde existe um objeto composto somente das suas propriedades físicas dadas? E aonde existe uma pura percepção sensível no ser humano? Digo, só no mundo dos conceitos.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.